Vocês não devem fazer sexo antes do casamento. Eu sei o que vocês estão pensando. Porque Deus se importa com isso. Por que fazer sexo antes do casamento é importante? Ou deixa de ser? Qual o valor do rim? Por quê? Vocês estão pensando assim, desde que eu gosto do meu namorado, o meu namorado gosta de mim, qual a importância que isso tem para Deus? Por que Deus se importa com esse tipo de coisa? Vocês estão pensando assim, não sei qual é o problema seu, Lisardo, você é um fariseu, você é um legalista, você usa essas regras de mundo para explicar as coisas de Deus. Um homem não deve se apaixonar por outro homem, nem uma mulher deve se apaixonar por outra mulher. Eu sei que vocês pensam, é tudo amor. Se um homem ama uma mulher, ou se um homem ama um outro homem, qual o problema? Não é um amor? Qual é a diferença? E se uma mulher ama uma mulher, ou ama um outro homem, qual é o problema? Zé, o seu problema é que você é um fariseu. Você é um legalista. Você pega a lei de Deus, deturpa a lei de Deus. Você é um fariseu. Vocês devem dar o dízimo. Agora é fácil. Ah, você está querendo manipular a gente. Que história é essa? Não existe nada no Novo Testamento que diga que a gente deve dar o dízimo. Nada. O que existe na Bíblia é se existe alguém necessitado, você deveria ajudá-lo. Aliás, eles vendiam tudo, não era só o dízimo que eles davam, eles entregavam tudo. Zé, você está manipulando a gente, porque o que você quer é que a gente dê dinheiro para aqui, para o café de graça, para o café de graça começar. Você está manipulando a gente. Você não passa de um fariseu, você é um legalista. O que é um fariseu? O que é um fariseu? Será que eu sou um fariseu ou eu sou um cristão? Como é que Deus olha para essas coisas? E quais são os ensinamentos de Jesus sobre esse tipo de ensinamento? Eu quero fazer 3 perguntas baseadas nesse texto que a gente está lendo. O que é um fariseu? Como é que um fariseu pensa? Será que você pensa como um fariseu ou você pensa como Jesus? Vamos olhar para essas 3 perguntas. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: o que é um fariseu? A primeira coisa que você precisa entender é o contexto histórico do que estava acontecendo na Palestina naquele período em que Jesus apareceu. Naquele momento existia uma coisa chamada ocupação romana. Todo mundo já ouviu falar sobre isso? Já ouviram falar sobre um termo chamado a paz romana? É o seguinte, a paz romana é o seguinte: Roma manda seus emissários e dizem assim: faz paz comigo, sujeite-se à minha autoridade e pague impostos. Se vocês não aceitarem, eu mando meu exército, tiro você do governo, coloco alguém que me apoie e vocês vão ter que me pagar impostos do mesmo jeito. Em contrapartida, eu aceito seus costumes, eu aceito sua lei, eu tolero sua religião, eu tolero você, bárbaro, desde que você se sujeite, o cidadão romano se sujeite à minha lei. Isso é a paz romana. Só que existia um problema, é que algumas coisas muito interessantes sobre a paz romana. O cidadão romano era acima de todos os outros cidadãos. Era mais ou menos assim. Imagina você viver num lugar em que aqui fora existem uns exércitos invasores e os governadores são testa de ferro de uma nação invasora. E você ainda tem que pagar impostos a essa nação. Até aí não é tão ruim quanto você ser governado por Brasília, tudo bem. Mas a coisa é um pouco pior. Vamos supor, se eles saíssem do Salles, fizessem compras no supermercado e tiverem com as bolsas de compras, o romano, e ele dissesse assim: você judeu, ou você brasileira, carrega as minhas compras. Você era obrigado a andar com ele. Andar com ele mais de 1 milha, se fosse necessário. E quando um romano queria desfazer de um judeu e fazer de um povo, de um invadido, ele virava assim e dava um tapinho com a palma da mão, assim. Sabe, como se bate num escravo, assim. Ô, judeu, sai de perto de mim, eu sou um romano, você é um bárbaro.
E esses romanos tinham entrado num verdadeiro barril de pólvora, que era a Palestina daquele tempo. Eram os irredutíveis gauleses daquela região. Já ouviram falar nos irredutíveis gauleses? Ah, Asterix e Obelix, pois é, eles eram... Tudo bem, Asterix e Obelix? Eles eram complicados, ou gente teimosa. Esses judeus eram complicados. Eles eram apegados à sua tradição e eles eram avessos ao helenismo, aos costumes helênicos, gregos daquela época, que era o que imperava. Depois que Alexandre conquistou todo o mundo, né, os filósofos gregos, o saber grego e a língua grega era a filosofia e o pensamento da época regido por esse tipo de coisa. Só que os judeus eram avessos aos padrões helênicos. Outra coisa é que os romanos viam os judeus como ateus. Pasmem vocês. Os romanos olhavam para os judeus como ateus. Por quê? Porque eles não acreditavam nos deuses romanos. Então eles aprendiam, você deve venerar a César e ao ícone de César. Não, a gente só venera um Deus e é o nosso Deus. Se você não venera, não tem problema, mas a gente é o povo escolhido e nós só temos um Deus e nós não adoramos outros deuses que não sejam o meu Deus. Eles viam os judeus como ateus. Outra coisa é que os caras não eram assim tão bonzinhos e tão pacíficos. Os historiadores dizem que perto de Jesus nascer, entre 70 a 30 a.C., morreram 1.500 homens por levantes contra Roma. Eles não eram nada bonzinhos, eles não eram nada tranquilos. No século II a.C. teve a revolta dos Macabeus. Eu não vou falar sobre a revolta dos Macabeus. Então, esqueçam a ideia de que os judeus eram um povo tranquilo e que levava na cabeça e se sujeitava facilmente. Os romanos só tiveram alguma tranquilidade na Palestina quando eles instituíram uma coisa chamada Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de 70 homens que tinham diferentes facções. Eram os saduceus eram fantásticos. Os saduceus eram o tipo de gente mais helênica, eles não acreditavam em vida após a morte. Não acreditavam em ressurreição, mas eles continuavam sendo judeus. Você tinha os senhores de terra, que eram representantes no Sinédrio, e ainda tinha esse grupo de pessoas que eram os fariseus. Então, quem são os fariseus? Os fariseus são representantes da classe média judaica. Os fariseus são leigos, homens leigos, profundamente religiosos e profundamente ortodoxos. Na cabeça do judeu, o que estava acontecendo na Palestina era porque o povo tinha deixado de seguir o Deus verdadeiro. Eles tinham se afastado de Deus. Eles agora cultuavam outros deuses. Eles não faziam mais agora as práticas de Deus. E por causa disso, Deus havia punido a nação judaica e deixado ela ser invadida pelo Império Romano. E qual é o sonho desses homens, desses fariseus? Ser libertado do povo. Ser libertado do povo. Então qual é a ideia deles? Se esse povo que agora foi invadido se arrepender, se humilhar e voltar para Deus, Deus vai me abençoar. Se eu fizer a vontade de Deus, Deus vai me abençoar. Eu vou deixar de ser cauda para ser cabeça. A cabeça deles. E aí apareceu esse tal de Jesus. Esse Jesus fazia umas coisas fantásticas. Jesus era capaz de, com a voz, parar o mar. Com a voz ele acalmava uma tempestade. Jesus era capaz de purificar os leprosos. Jesus era capaz de salvar uma mulher com fluxo de sangue, uma mulher que estava com hemorragia durante 12 anos. Ele era capaz de fazer com que aquela mulher fosse restaurada. Jesus fez coisas ainda mais fantásticas. Ele foi capaz de ressuscitar uma morta, uma menina que estava morta. Ele fazia sinais que eram fantásticos. Então esse homem devia vir da parte de Deus.
Jesus ainda tinha mais uma outra coisa fantástica. Ele pregava uma coisa chamada o reino de Deus. Ele dizia assim, o reino de Deus chegou. Aí os fariseus olhavam para aquele homem dizendo que era Jesus e diziam, chegou o Messias. Chegou o rei anunciado por Deus. É ele. Você tem alguns problemas com esse tal de Jesus que os fariseus não conseguiam engolir. Primeira coisa é, de onde vem a autoridade com que ele fala? Com que autoridade ele ensina essas coisas? Em outras palavras, onde foi que esse sujeito estudou? Ele foi discípulo de quem? Quem era o mestre dele? Qual foi a escola em que ele foi? Porque ele não estudou nas nossas escolas. Então, de onde vem a autoridade de Jesus? Segunda coisa é que Jesus vinha de um lugar que, ao invés dele vir da cidade de Belém, onde a profecia dizia que deveria vir o Messias, ele vinha lá de Nazaré, na Galileia. Essencialmente, ele era o nordestino dos judeus. Ele vinha lá do norte, ele era lá do norte, ele era esse cara com aquele sotaque esquisito, numa cultura que era a mais misturada possível com os de fora. Agora tem mais uma outra coisa esquisitíssima com Jesus. É que Jesus prega uns trecos doidos que ninguém entende. Ele prega a amar o seu inimigo. Peraí, o reino de Deus chegou. A gente quer dar um pau nesses caras, mandar os caras embora daqui. E ele manda eu amar meu inimigo. Ele começa a falar umas coisas tipo assim, se teu inimigo te obriga a andar uma milha, vai com ele 2. Imagina, você saiu do Salles, você é obrigado a andar com as compras do cara até lá. Aí ele vai continuar andando. Que isso? Que Jesus doido! Se ele te bate cuidado, oferece outra face para ele. Como assim? Que sujeito esquisito! Jesus, ele começa a ensinar coisas esquisitíssimas. Para os amigos de Jesus, eles são piores. Jesus começa a ser amigo de prostituta. Prostituta chega até ele a ama. Se gosta dela, ouve. Mas não era nem para conversar com uma mulher. Não é digno de um homem de bem conversar com uma mulher. Isso é desonroso. Agora ele não só conversa com aquela mulher, como conversa com aquela mulher decaída. Ele ama as pessoas mais improváveis. Ele ama o publicano, ele vai comer com o publicano. Quem é o publicano? O publicano é o cara que cobra impostos de Roma. Pensa bem, esse cara é amigo do traidor da pátria. Qual é desse cara? Ele vem de Deus, ele vem do demônio. De onde ele vem? Então a primeira coisa que a gente vê é que Jesus pensa, não é o que o fariseu pensa. Eles têm uma dificuldade incrível de entender esse tal de Jesus. Então, a segunda pergunta que a gente deve se fazer é, como pensa um fariseu? Passa para mim, Ana Márcia. Mais um. Aí. Bom, a gente já pode olhar para esse texto. Está no texto que a gente leu, está nos versículos 6 e 9. Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus sentimentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. No texto que a gente leu, eu tirei esse texto para vocês entenderem qual é o problema entre Jesus e os fariseus. Deixa eu explicar para vocês o que aconteceu nesse texto que a gente leu. Os discípulos de Jesus não lavavam as mãos. E eles diziam, mas eles vão comer com as mãos impuras? Peraí, não é porque eles tinham medo que os discípulos de Jesus ficassem doentes, com febre, ou pegassem uma doença. Não é uma questão higiênica. A purificação é outra coisa. A purificação é que eles deviam estar com as mãos limpas antes de comer. O que dizia a lei judaica? Eu queria chamar a atenção de que Jesus cumpria a lei judaica no seu tio e nas suas vírgulas. Mas o problema de Jesus é que o que eles ensinam não é a lei, mas é a tradição. Então,
O que diz a lei? Que o sacerdote deve lavar as mãos quando estiver no templo do culto. Ele deve estar com as mãos limpas para apresentar a oferta. Aí, os fariseus dizem, não, vocês são obrigados a lavar sempre as mãos, estarem sempre com as mãos puras. Se um fariseu ia no mercado público, ia na feira e comprasse, a primeira coisa que ele fazia quando chegava em casa era lavar a mão, era tomar um banho. Por quê? Porque ele se misturava com o gentio, ele se misturava com os homens impuros. Ele trazia poeira dos homens impuros para dentro de casa. Então a primeira coisa que ele tinha que fazer era se purificar daqueles sujeitos imundos. Esse era o ensinamento que os fariseus ensinavam. Mas eu queria chamar a atenção para a chave desse texto. A chave do entendimento de qual é, o que está acontecendo e qual o problema entre Jesus e os fariseus, está ali quando ele diz que o seu coração está longe de Deus. O problema dos fariseus é que o coração deles estava longe de Deus. Deixa eu tentar te explicar qual é a cabeça do fariseu. A cabeça do fariseu é a cabeça do religioso. A cabeça do fariseu é da pessoa que ensina religião. Qual é a cabeça do fariseu? Mais ou menos assim, olha só. Deus quer que você o obedeça. Vocês vão achar que é fantástico, porque muitos de vocês pensam mais ou menos assim. Deus exige obediência. Deus quer que você o obedeça. E o que Deus quer é que você cumpra os seus mandamentos. Se você não cumprir os mandamentos de Deus, Deus não vai te abençoar. Para que você receba a bênção de Deus, é preciso que você cumpra os mandamentos de Deus. Para que Deus possa fazer a bênção aparecer na sua vida, você precisa cumprir os mandamentos de Deus. Em outras palavras, Deus vai te honrar. Tem algumas aplicações para isso. No caso dos fariseus, se esse povo se arrepender dos seus maus caminhos e começar a me adorar e voltar a praticar a minha lei, Deus vai nos abençoar, vai mandar o seu rei, e aí os invasores serão expulsos, e aí nós vamos deixar de ser essa nação pequena que foi humilhada, nós vamos deixar de ser cauda para ser cabeça. Parecido com o que está sendo ensinado hoje, esse tipo de evangelho que está sendo ensinado por aí. Se você for na igreja, passar na corrente do não sei o que, ficar todo domingo, você não pode deixar de ir no culto. Porque o crente tem que ir no culto. Se você não for no culto, Deus vai te amaldiçoar, você não vai receber bênção na sua vida. Deus só pode te abençoar se você estiver no culto, se você fizer o jejum, se você fizer a oração, se você se apegar com Deus. Senão, você não recebe a bênção de Deus. Para você receber bênção, você tem que manipular Deus. Para receber bênção, você tem que colocar Deus contra a parede. Se nós fizemos tudo que você mandou, nós passamos na corrente, nós jejuamos, agora... Eu quero de volta. Restitui, eu quero de volta, Campanha. Fizemos a campanha. 7 euros, se perdeu um euro. Não pode perder. Senão Deus não vai te honrar. Não é? Você só recebe, você tem que cumprir, você tem que participar da procissão, você tem que fazer, você tem que... E você, se você fizer, você vai merecer receber a bênção. A ideia do religioso é que você precisa fazer para merecer. Você tem que fazer por onde? Para conquistar de volta o que é seu. Então, no fundo, é você que faz Deus te abençoar. É você que faz Deus te justificar. Mas o que é impressionante é que Jesus não é assim. Ele não pensa como os fariseus. E se vocês estão pensando que Jesus também é uma Maria Mole que passa a mão na cabeça da gente, vocês estão muito enganados. Vamos olhar o que Deus pensa de você e de mim. Vamos olhar. Segue para mim, por favor. E continuou.
Isso está nos versículos 20 e 23. Olha só o que Deus, Jesus pensa de mim. Vocês querem se levar a sério o que Jesus pensa da gente? Então é melhor a gente ler esse texto e ver que a coisa é um pouquinho pior. Olha o que Jesus diz. E continuou. O que sai do homem é o que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais. Eu queria dizer para vocês que esse texto no grego diz porneia. A raiz de porneia é a mesma que está na palavra pornografia, que é qualquer relacionamento sexual fora do casamento. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Qualquer tipo de relacionamento fora do casamento. Olha só, essas coisas vêm de dentro e tornam o homem impuro. É Jesus que está dizendo, não sou eu não, tá? Os roubos, e ele coloca no mesmo nível. A pornografia ou a imoralidade, ou a fornicação, como está na Ferreira de Almeida, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam um homem impuro. Hoje Jesus está dizendo para mim e para você que o seu coração é cheio de impureza, igual o meu. Rapaz, brabo, né? Coisa horrível. Acho que eu vou me enforcar no primeiro pé de salsinha que eu ver. Qual é a solução? Estamos ferrados, não tem mais o que fazer. Por que Jesus pensa assim? De onde veio isso? Tem a ver com a sua natureza e a minha natureza. A nossa natureza humana, que é a nossa natureza decaída. E onde está isso explicado, Lizardo? Está lá em Gênesis, no início de Gênesis 2. Eu já falei sobre esse texto, vou repetir, porque é legal repetir esses textos. Se você começa a ler sobre a criação, você vê o tempo todo Deus dizendo, e viu Deus que era bom. Você vê o tempo todo Deus dizendo que é bom. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Não é legal isso? Tudo que Deus faz e quer para você é bom, perfeito e agradável. E é Deus que diz o que é bom ou o que é mal. Aí ele vira para o homem lá no jardim do Éden, para a mulher, e diz assim, ó, tem uma árvore aqui, que é a do conhecimento do bem e do mal. Ela produz o fruto do conhecimento do bem e do mal. No dia que você comer desse fruto, o que Deus diz é, vocês não devem comer desse fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. É isso que Deus diz. Aí vem a serpente, vai falar com Eva, e diz, sabe qual é o problema? É porque Deus está com medo de vocês se tornarem como Ele. Então não comam. Se vocês comerem desse fruto, vocês vão se tornar como Deus. Aí Eva vai e diz, bom, o negócio é se tornar como Deus, então tá bom, então eu vou comer desse fruto do bem e do mal. E eles comem. E eles certamente morrem. O que árvore, serpente, criação tem a ver com essa história? Isso é só um mito. Isso é uma história bonita. Tem algumas pessoas que ficam se perguntando, será que isso aconteceu? Existe Adão, existe Eva? A serpente falou ou não falou? É uma maneira de interpretar esse texto, eu não vou entrar por esse caminho. Mas eu acho que esse texto fala muito mais para você e para mim nos dias de hoje do que você imagina. Esse texto tem tudo a ver com você e comigo. Porque o que esse texto está me dizendo é que no dia que você resolve decidir o que é bom e o que é mal para você, no dia que você resolve dizer, eu sei o que é bom para mim, eu não preciso de Deus para me dizer o que é bom e o que é mal, no dia que você resolve se tornar Deus da sua vida, eu sou dono do meu nariz, eu sei o que é bom, eu sei o que é mal, sabe o que acontece com você? Você vai dar com os burros na água. Você certamente morrerá. Que a Bíblia diz, desde o início para mim, se vocês quiserem ler Romanos 1, fala muito bem sobre isso. Quando você resolve decidir o que é bom ou o que é mal, quando você resolve deixar Deus fora da equação e decidir o que é bom ou o que é mal, você acaba sendo escravo dos seus desejos
escravo das suas paixões. É por isso que a Bíblia diz: há caminhos que a um homem parece ser bons, mas o seu fim conduz à morte. Essa é a queda. É por isso que esse mundo não tem jeito, é por isso que esse mundo tem maldade, egoísmo, inveja, devassidão. E é por isso que vocês não conseguem se sentir satisfeitos. Tem sempre alguma coisa faltando. Por que tem sempre alguma coisa faltando? Por que eu nunca estou satisfeito? Por que eu não consigo ter uma vida plena? Porque Deus não é o centro da sua vida. Porque você acha que você sabe o que é bom e o que é ruim para você, e você ainda não colocou Deus no centro da sua vida. Há caminhos que a um homem parecem ser bons, mas o seu fim conduz à morte. Eu podia falar para vocês sobre cada uma das coisas que eu comecei a falar no início dessa pregação, mas eu vou falar sobre uma só. Sobre uma aplicação só, que é o relacionamento entre homem e mulher. E o texto base está em Efésios 5, de 22 a 29. Se vocês quiserem pegar, podem pegar comigo, eu não quero ler esse texto. Eu devia projetar também, mas eu acabei esquecendo de colocar. Mas eu não vou ler o texto, eu só vou citar. Vocês podem pegar ele depois com calma. Efésios 5, a partir do versículo 22. Eu já falei sobre isso várias vezes. Sobre os deveres do homem e os deveres da mulher. Essencialmente, Paulo diz que o homem, no casamento, deve amar a sua esposa da mesma forma que Jesus amou a sua igreja. Ele deve estar disposto a dar a sua própria vida pela sua mulher e amá-la como se ela fosse seu próprio corpo. E a mulher? A mulher deve olhar para o seu marido assim como a igreja olha para Jesus. Deve honrá-lo, respeitá-lo e admirá-lo da mesma forma que nós admiramos a Jesus, o nosso Senhor. É isso que Deus espera de mim, de você. Aí você vai dizer para mim: pô, eu tenho 20 anos, cara. O que você está falando? Eu tenho 18 anos, eu tenho 17 anos, eu sou uma criança. Eu tenho idade de namorar. Ou então você diz: eu já casei, agora já era, não tem mais o que fazer. Pois é. E o que isso tem a ver com fazer sexo antes do casamento ou não? Olha, se você me perguntar se Deus se importa com o ímã ou não, ou se Deus realmente se importa com uma cerimônia chamada casamento ou não, eu não sei responder. Mas eu vou te dizer o que Deus espera de um homem, não de um menino, de um homem. O que Deus espera de um menino como vocês que estão aqui? Agora vamos falar de homem para homens. O que Deus espera de você, que você olhe para aquela menina e diga assim: essa menina, ela tem potencial. Acho que ela pode ser mãe dos meus filhos. Acho que ela pode ser minha esposa e eu posso construir uma vida com ela. Ela tem valores, que são valores que eu respeito e admiro. Eu gostaria de conhecê-la melhor. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou assumir um compromisso diante de Deus, de que eu quero conhecê-la melhor. Eu vou honrá-la e respeitá-la diante de Deus. Eu vou assumir um compromisso com ela, de que ela vai ser alguém que eu vou conhecer antes de mais nada. E só no momento certo, quando eu sentir que ela é carne da minha carne, e eu estou pronto para assumir o passo definitivo de fazer ela minha esposa, aí sim eu vou conhecê-la. E o que você espera de uma mulher? O que você espera de uma mulher é que ela olhe para esse menino e diga assim: sabe esse menino? Desde o início ele me honrou. Desde o início ele parece ser um homem de valores. Apesar de ser novo, ele não é um moleque. Ele é um homem. E eu gostaria de tê-lo como meu companheiro. Eu espero que ele me honre,
e me respeite. Do lado dele eu me sinto protegida. Do lado dele eu me sinto amparada. Do lado dele eu me sinto alguém com quem eu quero seguir a minha caminhada. Ele está pronto. E um dia eu acho que ele pode ser o pai dos meus filhos. Mas não é assim que está acontecendo, né? Não é isso. É assim? Todo mundo. É. Sabe, uma das coisas que eu tenho ouvido muito as meninas falando é: falta homem. E eu acho que é verdade, falta homem. Falta homem por vários motivos. Falta homem porque as mulheres têm olhado mais para os ombros largos do que para a hombridade dos homens. Mas porque as mulheres, eu acho, não têm se dado ao valor que devem dar. Eu acho que vocês merecem mais do que vocês têm recebido. Eu acho que vocês podem exigir, sim, de homens de valor. Eu acho que vocês podem ser homens valorosos. Eu espero em Deus que essa seja uma geração de homens que saibam valorizar as suas namoradas, saibam valorizar as pessoas que elas escolheram para ser os seus companheiros. Namoro é um período de conhecer alguém, saber se ele merece que você seja seu companheiro. E é isso que eu espero de vocês. Então, aos olhos de Deus, é isso que Deus quer de você. Isso não é ser fariseu. Isso é ser alguém sujeito à vontade de Deus. Amém? Tudo bem. Eu já fiz as 3 perguntas. Eu já disse tudo que eu tinha para dizer. Mas tem um final. O final é: Jesus disse no seu texto que do meu interior saem coisas, saem pensamentos e atitudes que me tornam. Eu fico pensando o seguinte: quantos de vocês vieram aqui hoje, ou têm seguido a sua caminhada e chegaram ao ponto de dizer assim: eu ainda não estou satisfeito, eu não consigo me satisfazer com a minha vida, eu não consigo me dar certo nos meus relacionamentos, eu sinto que falta alguma coisa dentro de mim, me falta vida plena, deve existir alguma coisa maior. Qual é o caminho a seguir? Eu me sinto impuro. Eu tenho um fardo nas minhas costas que eu não consigo mais suportar. E eu preciso me livrar disso. Eu tenho uma bagagem que me traz remorso e arrependimento. Mas o orgulho me impede de confessar toda essa bagagem que tem sido acumulada nas minhas costas. O que eu faço? Existe alternativa para a minha vida? Será que existe uma maneira de eu entregar esses problemas nas mãos de Deus, ser purificado, me limpar disso, ter uma vida nova, um recomeço com Deus? Será que não existe uma alternativa para isso? Eu falei para vocês que o que os fariseus esperam é que Deus quer que você o obedeça. Isso não é mentira. Mas a diferença é que os fariseus não conheciam a Deus da forma como eu conheço, graças a Deus. Deus quer obediência. Eu tenho um filho pequeno. E eu quero que meu filho me obedeça. Várias vezes eu viro para o meu filho e digo não. E várias vezes eu tenho que impor limite ao meu filho. E vocês se perguntam por quê? Porque eu quero melhor para ele. Eu quero que ele me obedeça porque eu sei o que é melhor para ele. Porque eu sou um pai amoroso. E o que eu tenho para ensinar a ele é o melhor para ele. Deus é um pai amoroso. Nem de perto é um pai como eu. Porque é um pai perfeito.
É um pai que nunca erra. De vez em quando eu tenho que virar para o meu filho e dizer: desculpa, papai. Papai errou com você. Mas, meu Deus, é um Deus amoroso e perfeito que nunca erra comigo. E quando Deus pede de mim obediência, não é porque Ele é um tirano, não é porque é um Deus manipulador, não é porque é um Deus que exige obediência, porque é um Deus insensato, não. É porque é um Deus amoroso. E tudo que Deus quer é estabelecer um relacionamento comigo. É que eu me encha dele, é preencher o meu vazio existencial, é tirar de mim o meu fardo, é tirar de mim o remorso, é zerar tudo e começar uma nova vida com ele. Mas como fazer isso? O que eu preciso fazer? Será que eu preciso fazer como os fariseus? Obedecer a Deus? Será que eu preciso estar na igreja todo domingo? Será que eu preciso passar na corrente dos 318? Será que eu... Qual é? O que Deus... Qual é a oferta? Será que eu tenho que plantar a semente? Será que eu tenho que passar um cheque sem fundo para Deus? O que Deus quer de mim? O que eu preciso fazer? Nada. Eu não me enganei, não é exatamente isso. Eu não preciso fazer absolutamente nada. Você não precisa fazer absolutamente nada. Então o que eu faço? Nada. Por quê? Porque não tem a ver com o que você faz. Tem a ver com o que o Jesus fez na cruz do Calvário. O que Jesus fez na cruz do Calvário? Ele morreu na cruz. Ele levou sobre si o castigo que eu merecia. Se um dia eu já vacilei com alguém, já machuquei alguém, algum dia eu já fiz mal a alguém, Jesus levou sobre si o meu castigo. Ele se fez juízo para que eu não devesse mais nada a ninguém. E o que é isso? Isso é o que a gente chama de graça. Graça significa favor imerecido. É um favor que você recebe, não o que você merece. Tem nada a ver com o que você fez ou deixou de fazer. Tem a ver com o que Deus fez por você na cruz do Calvário. Jesus fez, te salvou. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que se com o seu coração você confessar que Jesus é o seu Senhor, e com sua boca você confessar que Jesus é o seu Senhor, e com o seu coração você acreditar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então o que você precisa fazer? Nada. Apenas crer em Jesus como seu Senhor. A partir daí, todos os seus pecados são perdoados. Deus passa a habitar dentro de você. Começa a te dar uma vida nova, um relacionamento novo. E a coisa mais bonita é que você deixa de ser o centro da sua vida, para que Deus seja o centro da sua vida. E o que a Bíblia me promete é que quando Deus passa a ser o centro da sua vida, você vive em Deus. A coisa mais bonita que acontece é que você passa a viver para a glória de Deus. E o que você faz é produzir frutos, manifestações da bênção e da graça de Deus na vida dos outros. Em outras palavras, você passa a viver para abençoar a vida dos outros. Jesus morreu na cruz para que você seja uma luz na vida das outras pessoas. Não tem nada a ver mais com você ser o centro. Tem a ver com Deus ser o centro da sua vida. Você passa a ser um exemplo para os seus parentes. Você passa a ser um pai como você jamais pôde ser. Você passa a ser um irmão como você jamais poderia ser. Você passa a ser um amigo, um exemplo na universidade, como você jamais poderia ser. Você passa a ser um filho, como você jamais poderia ser. Você passa a ser um namorado, como você jamais poderia ser. Você passa a ser um homem e uma mulher, como você jamais poderia ser. Você passa a ser uma mãe, como você jamais poderia ser. Por quê? Ele passa
você. Amém? Queria, então, que você pensasse sobre isso. Se você quer entregar a sua vida a Deus, essa é uma caminhada que começa hoje. Uma caminhada. O objetivo de Deus é que você se torne como Jesus. É isso aí. O objetivo de Deus é esse. Eu queria que você entregasse sua vida a Jesus. De graça. Ninguém vai te pedir nada. Ninguém quer que você se torne um religioso. Quer que você se torne um discípulo de Jesus. Preciso tanto